Fala, meus amigos do canal Compartilha Engenharia. Hoje nós vamos calcular as reações de apoio com a viga contínua. Então, se você quer saber como fazer para calcular as reações de apoio com a viga contínua, esse é esse vídeo. Então, já curta esse vídeo, se inscreva no canal e vamos começar. Então, nós temos aqui uma viga contínua, tá? Nós temos 3 apoios e uma viga contínua de 9 metros de eixo do primeiro pilar até o último pilar. E nós temos 5 metros, o primeiro vão, né, do pilar A para o pilar B, e 4 metros do pilar B para o pilar C, tá? Então, nós temos aqui a nossa carga distribuída, que é de 15 kN por metro, e nós temos aqui o pilar P1 até o pilar P2, nós temos uma distância de 5 metros de eixo a eixo, e do pilar P2 para o pilar P3 nós temos 4 metros de eixo a eixo, tá? Então, nós temos aqui o corte transversal da nossa viga, e essa viga é uma viga de 20 por 50, e essa viga contínua essa área transversal dela é em todo o comprimento da viga, tá? Ela não sofre variação, as dimensões da nossa viga, tá? Então, qual é o primeiro passo? Nós vamos calcular a inércia dessa viga. Então, a inércia dessa viga, nos dois vãos, tá? Então, nós temos a inércia I1 e a inércia I2. Por que I1 e I2? Porque nós temos dois vãos, então nós estamos calculando a inércia dos dois vãos da nossa viga contínua, tá? Então, para calcular a inércia é B vezes H ao cubo sobre 12, ou seja, base vezes a altura ao cubo sobre 12. Então, fazendo esse cálculo, nós temos aqui da seguinte forma, 20 em centímetros, tá, pessoal? Nós temos 20 vezes 50 ao cubo dividido por 12. Então, nós temos aqui um valor de 208.333,33 centímetros a quarta, tá? Então, essa é a inércia da nossa seção da nossa viga, tá? Então, a inércia dos dois vãos vai ser igual, porque nós temos, como eu falei anteriormente, nós temos uma viga com as mesmas dimensões. A viga contínua ela não sofre variação, nesse caso aqui. Ela tem 20 por 50 em todo o comprimento dela. Agora nós temos que calcular o módulo de resistência dela, que vai ser igual a inércia dividido pelo comprimento do vão, tá? Então, nós temos o módulo de resistência 1 do primeiro vão, que vai ser igual a 208.333 dividido por 500, que é 500 centímetros, porque nós temos o primeiro vão de 5 metros, transformando para centímetros, nós temos 500 centímetros, tá? Então, nós temos o valor de 416,67 centímetros ao cubo, tá? Cúbicos. Então, esse é o módulo de resistência do vão 1. E o módulo de resistência do vão 2 vai ser dividido por 400, porque 4 metros para centímetros é 400. Então, utilizando o mesmo valor da nossa inércia, porque a inércia do vão 1 e a do vão 2 é o mesmo. Então, nós temos o valor aqui de 520,83 centímetros ao cubo, tá? Esse é o módulo de resistência do nosso segundo vão. Vou deixar uma dica aqui para vocês, se você quiser calcular o diagrama de força cortante, momento fletor, no Excel, eu fiz um vídeo explicando como fazer isso para você deixar tudo automático para fazer essa análise, tá? Estou deixando nos cards aqui em cima. Então, continuando, nós temos aqui então os dois módulos de resistência que nós calculamos, e agora nós vamos calcular o momento onde a viga sofre maior esforço em cada vão individualmente, tá? Então, nós temos o primeiro vão, que é de 5 metros, né? Do pilar 1 até o pilar 2, ou seja, do R da reação A e da reação em B, é 5 metros a distância de eixo a eixo. E nós temos uma carga distribuída de 15 kN por metro, tá? Então, considerando ser uma viga biapoiada, nesse caso aqui, nós vamos considerar que é uma viga biapoiada nesse trecho aqui, que realmente ela é. Então, o maior momento vai ocorrer no meio do vão. Nós conseguimos compreender que uma carga distribuída, tá?
sendo biapoiada, nós temos o maior momento no meio do vão. Então nós vamos fazer esse cálculo agora. O meio do vão desse trecho vai ser 2,5 metros, porque nós temos 5 metros o valor de eixo a eixo e a metade do vão é 2,5, tá? Nós vamos considerar aqui que o momento em B, o momento 1, vai ser negativo. Por quê? Porque a tendência, se nós fizermos uma análise, a tendência desse trecho aqui em B é a viga fazer o momento nessa direção que está mostrando na tela, tá? Então, nós vamos calcular e ver se é isso mesmo. Então, só mostrando aqui, nós vamos fazer o momento em relação a B, tá? Então, a somatória dos momentos em relação a B tem que ser zero para a estrutura estar em equilíbrio. Então, fazendo esse cálculo, nós temos o seguinte. Menos B, 1, mais 15 vezes 2,5. Por quê? Porque nós temos uma carga distribuída de 15 kN por metro. Nós temos que multiplicar por 2,5 metros, que é onde essa carga distribuída está distribuída. E a distância dessa carga que nós estamos transformando em pontual até B é 1,25 metros, tá? Então, e nós temos menos RA vezes 2,5, né? E como você percebe que nós temos fazendo do ponto B para A, nós temos que essa carga, esse momento em relação à carga distribuída vai ser positivo e a reação em A até B, esse momento vai ser negativo, tá? Então, fazendo esse cálculo aqui, nós temos o seguinte. Aí você me pergunta assim, sim, qual é o valor de RA? O valor de RA, nós considerando a questão de ter uma viga biapoiada, RA até B, 5 metros, então nós podemos fazer o seguinte cálculo, que 15 vezes 5, que é o nosso vão 1, dividido por 2, esse é o valor da nossa reação de apoio, tá? Então, esse é o valor da nossa reação de apoio RA, vezes 2,5, que é a distância até o ponto B que nós estamos analisando, tá? Então, fazendo esse cálculo aqui, nós temos que o momento em B vai ser menos 46,88 kN por metro, tá? Esse é o nosso primeiro momento B, momento em B1, porque nós temos dois momentos, nós temos dois vãos, então nós temos dois momentos, tá? Que nós temos que analisar. Então, agora nós vamos para o vão 2. O vão 2, nós temos uma carga distribuída de 15 kN por metro e um vão de 4 metros. E então nós temos o momento B2, tá? Porque nós calculamos o momento B1 e agora nós vamos calcular o momento B2. Agora, nós sabemos que, considerando ser uma viga biapoiada, tá? Então, nós temos o maior momento ocorre no meio do vão. Então, da mesma forma que nós calculamos no primeiro vão, nós temos, então, que vai ser 2 metros, né? Que o maior momento ocorre no meio do vão. E como nós temos o vão 2 é 4 metros, então o maior momento vai ser em 2 metros, tá? Que é no meio do nosso vão. Então, fazendo esse corte aqui um pouco antes da reação em B, então a nossa força cortante fica para cima, nesse caso, analisando. Então, nós vamos fazer esse cálculo, tá? Então, nós vamos fazer o somatório de momento em B, tem que ser igual a zero para estar em equilíbrio a estrutura, tá? Então, vai ser o seguinte, menos B2, tá? O momento em B2. E por que é negativo? Porque a tendência nesse ponto do nosso pilar 2, a tendência, nós estamos analisando, é que essa viga ocorra um momento negativo na parte superior da nossa viga, nesse apoio em B, tá? Nós estamos considerando, nós vamos calcular para ver se está correta essa análise, tá? Então, fazendo esse cálculo aqui, nós temos menos 15 vezes 2 vezes 1. Por que menos? Porque quando nós temos a nossa carga considerando em relação a B para cá, e nossa seta está para baixo, então vai ser negativo, tá? Então, nós temos 15 vezes 2,
que é a nossa carga distribuída vezes o comprimento do nosso vão, que é 2 metros. E aí essa carga vira uma carga pontual no meio, ou seja, a 1 metro, mais RC, que é a nossa reação em C, vezes 2. Então, essa carga aqui, essa reação em C está a 2 metros do nosso ponto que nós estamos calculando, tá? Que é 2 metros. E qual o valor de C? O valor de C é como eu fiz no primeiro vão. Como nós fizemos no primeiro vão, nós temos uma carga de 15 kN por metro. Nós temos um vão total ali de 4 metros do nosso trecho 2, que vai dar 60. Nós dividimos por 2, porque nós temos reação em B e reação em C. Então, nós temos o valor de 30 kN, é o valor da nossa reação em C. E multiplicado por 2, porque por 2 é a distância do nosso ponto que nós estamos fazendo a análise até a nossa reação em C. Então, nós temos aqui que o momento menos B, menos B2, que é o momento 2, vai ser igual a menos 30 kN por metro. Como nós temos menos de um lado e menos do outro lado da igualdade, então nós temos que o momento em B, nesse ponto aqui, que nós chamamos momento B2, vai ser igual a 30 kN, tá? E agora, qual o próximo passo? Para os momentos estarem em equilíbrio, eles precisam ser zero. Então, nós temos uma diferença de momentos. Como nós calculamos agora, nós temos o momento em B um valor e o momento em B2 outro valor, diferentes. Então, para estar em equilíbrio, precisa ser zero. Então, qual é a diferença de momento? A diferença de momentos vai ser o seguinte. Nós temos, então, a diferença de momentos em B menos 46,88 mais 30, que tem que dar igual a zero. Então, a diferença de momentos vai ser 16,88 kN. Então, nós precisamos equilibrar esse momento, tá? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós temos que calcular os fatores para equilibrar os dois momentos. Que aqui nesse caso nós vamos considerar o apoio intermediário, o engaste, e na extremidade simples. Então, a influência de B para A e para C é 3W. Por quê? Porque nós estamos considerando aqui no apoio em A um apoio simples e aqui um engaste. Então, nós temos duas reações aqui, uma reação aqui. Então, nós temos 3W, que nós temos, então, 3W aqui e 3W aqui também, tá? Então, nós vamos fazer esse cálculo dos fatores. E como é esse cálculo dos fatores para equilibrar os momentos? Vai ser 3W1 dividido por 3W1 mais 3W2, tá? Esse é o fator BA, tá? Então, fazendo esse cálculo aqui, nós teremos o valor de 0,44. Esse é o fator para equilibrar no lado BA. E nós vamos fazer agora o cálculo do fator para BC, tá? Que vai ser 3W2 sobre 3W2 mais 3W1. Que, fazendo esse cálculo aqui, vai dar igual a 0,56. Vou deixar outra dica para vocês aqui. Se você quer saber como calcular uma viga em balanço, eu estou deixando nos cards aqui em cima. Basta você conferir para ver tudo, tá? Mas voltando aqui, agora nós temos que compensar essa diferença de momentos em cada vão, né? Nós calculamos os fatores e agora nós vamos compensar essa diferença. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos multiplicar a diferença dos momentos por cada fator desses que nós calculamos, tá? Então, nós vamos calcular a diferença de momento vezes o BA e vezes o BC. Então, fazendo esse cálculo aqui para BA, então nós temos 16,88 kN, que é a diferença dos momentos, vezes o fator BA, que é 0,44. Então, esse valor de 7,43 kN por metro, vezes metro, nós temos que compensar, tá? E nós temos 16,88 kN vezes metro,
vezes 0,56 é igual a 9,45 kN vezes metro, que esse é o valor que nós temos que compensar, tá? Então agora nós podemos fazer a soma dos momentos com a compensação para estar o nó em equilíbrio. Então nós vamos fazer esse cálculo agora. Então nós temos o vão 1 e nós temos o vão 2 no ponto B, tá? Então nós temos o momento negativo de menos 46,88, que é aquele momento em B1, que nós temos que somar com esse valor de 7,43 para compensar essa diferença de momentos, para estar em equilíbrio, que vai dar, que nós fazendo essa soma aqui, nós temos o valor de 39,45 negativo. E no vão 2 nós temos o momento MB2 de 30, que nós vamos somar com essa compensação que nós calculamos agora, que é 9,45. Então nós temos 39,45. Esse é o momento positivo, tá? Então nós equilibramos o nosso nó. E aí você fala assim, nós temos dois momentos aqui, um negativo e um positivo. Qual dos dois que eu vou adotar? Como mais com menos dá menos, então o momento em B será menos 39,45 kN vezes metro, tá? Então agora nós podemos calcular as nossas reações de apoio, tá? Nós temos 15 kN por metro no vão de 5 metros, que é o nosso primeiro vão, e nós temos aqui o nosso momento negativo de menos 39,45 kN vezes metro. Então fica simples agora de fazer. Nós calculamos agora a somatória de momentos em B, que tem que ser zero para estar em equilíbrio. Fazendo esse cálculo, nós temos menos 39,45 kN vezes metro, mais 15 vezes 5 metros vezes 2,5, menos 5 metros vezes RA, que é a diferença que é a distância até o ponto B. Então, fazendo esse cálculo, nós temos que a reação em A vai ser 29,61 kN. Então, nós já temos aqui a nossa reação de apoio no ponto A, nosso pilar P1, tá? E agora nós vamos calcular nossa reação de apoio no ponto B, no nosso pilar P2, que vai ser igual a, nesse primeiro trecho, tá? Nosso primeiro vão, que vai ser RA menos 75 mais RB, que tem que ser igual a zero para estar em equilíbrio. Então, fazendo essa conta aqui, nós temos 29,61 menos 75 mais RB igual a zero. Então, o nosso valor da nossa reação em B é 45,39 kN nesse trecho aqui, tá? Importante que você entenda isso, nesse trecho. E agora nós vamos calcular as reações de apoio no nosso vão 2. Então, nós temos 15 kN por metro em uma distância de eixo a eixo do pilar P2 para o pilar P3, nossa reação RB para RC de 4 metros. E nós temos o nosso momento de 39,45 kN vezes metro. Então, fazendo esse cálculo aqui, nós temos o seguinte: 39,45 kN vezes metros, menos 15 vezes 4 metros vezes 2 metros, mais 4 vezes RC, que vai ser igual a zero. Então, fazendo essa conta aqui, nós temos que a reação de apoio em C vai ser 20,14 kN. E a nossa reação em B, nesse vão aqui, vai ser igual à somatória das forças verticais, que tem que ser igual a zero para estar em equilíbrio, né? Então, nós fazemos a somatória das forças verticais, que tem que ser zero para a estrutura estar em equilíbrio. Então, fazendo essa somatória aqui, nós temos RC menos 60, que é 15 kN por metro, vezes 4, que vai dar 60, né? Que nós transformamos a carga distribuída em pontual, mais RB igual a zero. Então, fazendo essa conta aqui, nós temos 20,14 menos 60 kN mais RB. Então, RB nesse trecho vai ser 39,86 kN. Sim, agora nós temos dois valores, do vão 1 e do vão 2 de RB. E qual é o valor correto de RB? Nós vamos fazer a somatória das nossas reações de apoio para encontrar
qual é a reação correta, tá? Então, no ponto A, nós temos 29,61 kN. No ponto B, nós temos 45,39 do nosso trecho 1 e 39,86 do trecho 2. Então, fazendo a somatória de momentos, nós temos que na nossa reação de apoio no ponto B vai ser 85,25 kN. E a nossa reação de apoio no ponto C vai ser 20,14 kN, tá? E como nós não temos outra reação aqui, tanto em A quanto em B, quanto em C, na verdade, nós só temos em B, então esse vai ser as nossas reações de apoio, tá? Então nós podemos colocar aqui que a nossa reação de apoio no ponto B é 85,25 kN, e nós podemos colocar aqui graficamente quais são as nossas reações de apoio, tá? O pilar P1 vai ter uma reação de apoio de 29,61, o pilar P2 vai ter uma reação de apoio de 85,25 kN, e o nosso pilar P3 vai ser 20,64, 20,14 kN, tá? São as nossas reações de apoio calculando uma viga contínua com 3 apoios, tá? Então, se você não sabia fazer, agora você sabe, tá? Outra coisa que é importante. E aí, fazendo análise agora dessa estrutura, nós podemos confirmar o nosso pilar 2 é aquele que está mais carregado diante de nós termos uma viga contínua, tá? Se você gostou desse vídeo, curta se você ainda não curtiu e se inscreva no canal. Tem aquela pessoa que não sabe calcular uma viga contínua e está com dificuldade? Então manda esse vídeo para ela, tá? Um grande abraço.